Meu querido aluno, minha querida aluna do Tec Concursos, nós voltamos agora para mais uma construção de conteúdo, ainda tratando sobre o tópico extinção do contrato de trabalho. Estamos falando da extinção agora de uma maneira mais específica, após termos estudado outros institutos importantes, como o aviso prévio, como o FGTS, como a nulidade do contrato, como o próprio conceito das estabilidades provisórias e outros institutos que são correlatos a essa extinção. Mas no que tange à extinção propriamente dita, no bloco anterior nós vimos a diferença entre resilição, entre resolução, entre rescisão e as especificidades e consequências que podem trazer até de ordem prática. Vimos, por exemplo, que a resilição unilateral ela nem sempre vai poder ser realizada quando existir, por exemplo, instabilidade. Mas agora, vamos nos debruçar sobre as maneiras através das quais o contrato pode ser desfeito. Uma delas é aquela por iniciativa do empregador. E quando pensamos no que é mais comum, no que é mais observável, até no ponto de vista prático, da desfazimento do contrato, da terminação, cessação ou extinção do contratual por iniciativa do empregador, nós pensamos na despedida sem justa causa. É sobre a despedida sem justa causa que nós agora vamos nos debruçar, com atenção a algumas especificidades sobre o tema. Olho na tela. Despedida sem justa causa. A despedida sem justa causa é a mais comum das hipóteses em que o empregador põe fim ao contrato de trabalho, como nós já dissemos. Na despedida ou dispensa sem justa causa, o empregador decide pôr fim ao vínculo de emprego, por meio do exercício de direito potestativo, que lhe autoriza a desligar o empregado, mesmo que este não tenha incorrido em qualquer falta disciplinar. Agora, olha esse OBS aqui. OBS salvam vidas. Olha que OBS importante que eu já falei no final anterior. Esse direito potestativo é aquele que, quando ele é exercido, ele coloca contra quem é exercido o necessário estado de sujeição. Esse direito encontra restrições nas hipóteses de estabilidade ou garantias de emprego presentes no ordenamento jurídico trabalhista pátrio. A dispensa sem justa causa contrapõe-se à dispensa por justa causa, a qual decorre de falta disciplinar praticada pelo empregado. Então veja, dispensa sem justa causa, direito potestativo do empregador, ele pode exercer. Tem óbices? Tem. Quais? As estabilidades provisórias podem impedir essa dispensa sem justa causa. Qual a diferença essencial, nuclear, entre a dispensa sem justa causa, ou despedida sem justa causa, e a dispensa ou despedida por justa causa? Na justa causa ocorreu uma falta grave do empregado. Na dispensa sem justa causa não ocorreu falta grave alguma. Esse é o aspecto introdutório da matéria no que pertence à dispensa sem justa causa. Mas ainda dando continuidade, olhe para cá. No Brasil, o tratamento legislativo igual, ou seja, torna igual a dispensa sem justa causa e a dispensa arbitrária, consoante se observa no artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal de 88, bem como no artigo 10º, inciso 2, do ato das disposições constitucionais transitórias, ou seja, constitucionalmente no Brasil, não há diferença prática entre dispensa sem justa causa e dispensa arbitrária. A dispensa arbitrária ou sem justa causa gera ao empregado dispensado o direito a receber aviso prévio, férias vencidas e proporcionais com o terço, 13º salário vencidos e proporcionais, saldo salarial referente aos dias trabalhados, indenização de 40% do FGTS, levantamento dos depósitos do FGTS e guias do seguro-desemprego. Ou seja, esses são os direitos trabalhistas que são devidos ao empregado que vai ser despedido sem justa causa. Eu faço uma recapitulação, uma ponderação disso depois. Mas o que é mais importante que você pense? Quando eu falo de dispensa sem justa causa, estabelecida constitucionalmente, ela é igual à dispensa arbitrária e ela gera todos os direitos trabalhistas para o empregado. Então, dispensa sem justa causa, não ocorreu falta grave, é um direito potestativo do empregador que pode encontrar óbice nas modalidades de estabilidade provisória. E quando ela ocorre, quais são as consequências, quais são os efeitos jurídicos da dispensa sem justa causa? O empregado tem direito a todas as verbas trabalhistas. Inclusive, ele tem direito às guias de seguro-desemprego, ao recolhimento do depósito do FGTS, mais a multa de 40%, aviso prévio, trabalhado ou indenizado. Ele vai ter direito ao saldo de salário, ao 13º, na sua integralidade ou proporcional, as férias mais um terço integrais e proporcionais. Ele tem todos os direitos trabalhistas. Tudo bem? Quais são os efeitos jurídicos da dispensa sem justa causa?
todos os direitos trabalhistas são devidos ao empregado. Porém, há uma questão que nos traz uma necessidade de interação, inclusive com o direito administrativo, outro ramo da ciência do direito, que é a questão do empregado público. Vejam, a administração pública, ela contrata sempre, como regra, mediante concurso público de prova e título, ou o servidor público ou o empregado público. Esse sistema dual pode ser adotado, inclusive, pelos entes políticos, a União, o Estado, o Distrito Federal. O município de Chorrochonga pode adotar o sistema do empregado público. O município de, sei lá, Pindamonhangaba pode adotar o princípio do servidor estatutário. E aí você tem um servidor público. Ser estatutário ou seletista, portanto, no que pertine aos entes da administração pública direta, e aí na parte indireta, autárquica e fundacional, não as empresas públicas e não as sociedades de economia mista, porque essas, como regra, elas são pessoas jurídicas de direito privado, têm interesse econômico, mas tem especificidade nelas também, como a gente vai ver o caso das empresas de Correios e Telégrafos. Mas, como regra, os entes políticos, os entes da administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, as autarquias e fundações, eventualmente alguns aqui entre as empresas públicas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eles podem optar, como regra, por contratar ou o servidor estatutário ou o servidor seletista, que vai ser chamado de empregado público. Tem importância prática isso, professor? Muita importância prática. Por exemplo, do ponto de vista prático, se você é um empregado público, você vai submeter a sua demanda perante a Justiça do Trabalho. Se você for um servidor público estatutário, quer estadual, quer federal, você vai propor a sua demanda perante a Justiça Comum. Se federal, Justiça Federal. Se comum, servidor não federal, por exemplo, distrital, municipal, estadual, perante a Justiça Estadual Comum. Veja como tem importância, inclusive, no aspecto de competência lá no direito processual. Então, o direito processual do trabalho irá se debruçar, pela Justiça do Trabalho, obviamente, nas demandas em que nós tenhamos empregados públicos. A gente vai ver agora se tem que existir motivo para a dispensa do empregado público. Porque, como nós vimos, dispensar um empregado é um direito potestativo do empregador. Desde que não haja estabilidade provisória, ele pode dispensar, não tem que dizer por quê. Ele não tem que dizer por quê. Vou dispensar porque eu estou sem dinheiro, vou dispensar porque eu estou cortando despesa, vou dispensar porque teve a Covid, vou dispensar porque você é Bahia. Eu não tenho o que dizer porque você é Bahia, porque você é Vitória, porque você é Palmeiras. Não. Eu simplesmente digo, seu João, compareça ao RH, você vai receber seus verbos decisórios, você não pertence mais ao nosso quadro. Acabou. Agora, isso se aplica ao empregado público? Essa é a questão que nós agora iremos nos debruçar. Olho na tela. Questão que gera controvérsia refere-se à necessidade ou não de motivação da dispensa do servidor público regido pela CLT. Quanto aos empregados públicos das empresas públicas e sociedade de economia mista que explorem atividade econômica, repito, sociedade de economia mista e empresa pública que explore atividade econômica, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, determina a aplicação do regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas. Claro que aqui o Estado faz o que os administrativistas chamam de se despir da potestade estatal. Aqui eles são tratados como particulares. Nesta linha, vale ressaltar a orientação jurisprudencial 247 da seção de direitos individuais 1 do TST. Diz assim: servidor público seletista concursado, despedida e motivada, empresa pública ou sociedade de economia mista, possibilidade, inserida em 20 de 6 de 2001, ou seja, é possível essa dispensa de acordo com a OJ. Olha as consequências daqui, OJ, inciso 1, item 1. A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitido por concursos públicos, independe de ato motivado para sua validade. Inciso 2. A validade do ato de despedida do empregado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ou seja, ele trouxe especificidade, está condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à fazenda pública em relação à imunidade tributária e execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazo e custas processuais. Então, olhe para cá. Quando eu falar de sociedade de economia mista, empresa pública, empregado público, eu posso dispensar sem motivação? Pode. É o que ele está dizendo aqui na OJ 247, da SDI 1. Qual é a exceção? A do item 2. O empregado público da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Por quê? Porque o ordenamento jurídico ele meio que equipara os Correios com autarquias, com fundações, ele dá prerrogativas próprias do agente público, do direito público.
como, por exemplo, prazo processual, como, por exemplo, fila de precatórios, imunidade tributária. Ora, se ele tem essas prerrogativas, ele está sendo tratado como se o direito público fosse. Então, você precisa de motivação para a dispensa do empregado público da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. É isso que diz. É isso é assim que nós resumimos a OJ 247 da STI1. Mas agora continue, olhe comigo. A ressalva quanto à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, no sentido de que esta, embora seja empresa pública, deve motivar a despedida de seus empregados, decorrendo do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, assegurando à empresa de Correios e Telégrafos as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, Decreto-Lei 509 de 1969, especialmente o pagamento de débitos por meio de precatórios, inclusive por prestar serviço público, ou seja, serviço postal. Deste modo, o pleno do TST, ou seja, o plenário do Tribunal Superior do Trabalho, ao alterar a mencionada orientação jurisprudencial 247, verificou que, ao ser assegurada a referida empresa pública, ST, o tratamento privilegiado quanto à isenção de custas e execução por precatório, os seus atos administrativos devem se vincular aos princípios que regem a administração pública direta, impondo-se, por isso, a motivação da despedida dos seus empregados. Ou seja, quando eu falo de empresa brasileira de Correios e Telégrafos, eu vou aplicar o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O RPM, razoabilidade, proporcionalidade, motivação no que pertine à prática dos atos administrativos. A motivação, o motivo, são exigências do direito administrativo, do chamado regime jurídico administrativo, em consonância com sua principiologia. Vai ser aplicado para qualquer empregado público? Não. Porque, por exemplo, empregado público da Caixa Econômica, não. Atividade meramente econômica privada, que iguala ali ao Bradesco, ao Itaú. A Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, não. Mas, dentro do caso das empresas de Correios e Telégrafos, temos especificidade que os iguala como se fosse um direito público pela decisão do STF, inclusive porque prestam serviço público e não um mero serviço de iniciativa econômica. É esse o raciocínio que você deve levar para a sua prova. Isso pode cair tanto na prova de direito do trabalho, como pode cair na prova de direito administrativo. Tá? Aqui nós temos um momento de interdisciplinariedade jurídica, porque, na verdade, o direito é um só. E as subdivisões existentes são apenas práticas e didáticas. Mas o direito interage com um só. É um único ordenamento jurídico que constitui um sistema uno, coerente e completável, de acordo com a teoria do ordenamento jurídico do grande Norberto Bobbio, grande justo filósofo italiano. Muito bem. Então a gente agora dá continuidade a esses estudos para falar dessa motivação do empregado público. Olha na tela. No entanto, na hipótese de empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviços públicos, há entendimento no sentido de ser necessário que o empregado público apresente a justificativa da dispensa, pois o empregado foi admitido após aprovação em concurso público. Ó. Bem como por ser aplicável o princípio da motivação do ato administrativo, incidente quanto à relação do emprego público, inclusive com as referidas empresas estatais. Ou para cá. Mas isso não é em qualquer hipótese, é na hipótese de que empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviço público. Esse é o critério. Nesse sentido, cabe destacar a seguinte decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, SCT, demissão imotivada de seus empregados, impossibilidade, necessidade de motivação da dispensa, recurso extraordinário, parcialmente provido. Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal, salvo aqueles admitidos em período posterior ao advento da Emenda Constitucional 19 de 1998, precedentes. Repito, os empregados públicos não fazem jus à estabilidade provisória prevista no artigo 41 da Constituição Federal, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da Emenda Constitucional 19 de 98. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Espero que não. Preste atenção. Muita atenção. Muita atenção. Quando eu falo para vocês, isso é importante considerar, quando eu digo para vocês que empregado, olha para cá, empregado público de sociedade de economia mista ou de empresa
pública, federal, estadual, distrital, municipal, não importa, ele pode ser dispensado sem motivação é quando o serviço que ele presta é um serviço de natureza econômica, um serviço que a iniciativa privada pode prestar. Por exemplo, por que eu vou diferenciar o empregado que é caixa da Caixa Econômica do empregado que é caixa do Bradesco? Não devo diferenciar. Neste momento, o Estado se despe da potestade estatal e deve ser tratado com igualdade com o particular. Porém, quando o empregado público da sociedade de economia mista ou da empresa pública exerce um serviço público, como no caso dos Correios, que é serviço público, o tratamento deve ser dado igual ao que se dá à potestade, de tal sorte, de tal maneira, que nós temos aí um tratamento diferenciado, exigindo a motivação para a dispensa desse empregado. Isso é de uma importância que entendo vital, ok? Muito importante isso aqui. Os empregados públicos fazem jus à estabilidade prevista no artigo 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da Emenda Constitucional 19 de 98. Isso é muito importante, espero que vocês entendam. Para cá. Motivação da dispensa do empregado público. Item 2. Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia que regem a admissão por concurso público, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviço público deve ser motivada, assegurando-se assim que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. A motivação do ato de dispensa, assim, visa resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, no caso, do artigo 41 da Constituição Federal, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho. STF, pleno, recurso extraordinário 589-998, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. É desta forma, doutores e doutoras, que nós estamos entendendo. Quando o serviço for público, quando prestar um serviço público, existe motivação. Aplica-se o regime jurídico administrativo para a dispensa desse empregado. Olha para cá. O STF, Supremo Tribunal Federal, acolheu parcialmente embargos de declaração para fixar a seguinte tese. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, tem o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados. STF pleno, decorrente do recurso extraordinário 589-998, relatoria do ministro atual, do ministro Roberto Barroso. Já quanto aos servidores públicos regidos pela CLT, que mantenham relação com os entes de direito público da administração direta, autárquica e fundacional, ou seja, a União, Estado, Distrito Federal, municípios e autarquias de fundação de direito público, o entendimento que prevalece é quando a necessidade de motivação da dispensa, sob pena de nulidade, justamente em razão da mencionada natureza de direito público, fazendo incidir o princípio da motivação do ato administrativo em sintonia com o princípio da moralidade administrativa. É assim que a gente entende essa linha da motivação. Nessa linha, a Lei 9.962, de 22 de fevereiro de 2000, que disciplina o regime de emprego público do pessoal da administração federal direta, autárquica e fundacional, prevê que, artigo 3º, o contrato de trabalho por prazo indeterminado somente será rescindido por ato unilateral da administração pública nas seguintes hipóteses. Inciso 1, prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, no item 2. Item 3, inciso 3, necessidade de redução de quadro de pessoal por excesso de despesa, nos termos da lei complementar que se refere ao artigo 169 da Constituição Federal. Inciso 4, insuficiência de desempenho apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em 30 dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego,
obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas. Parágrafo único. Exclui-se da obrigatoriedade dos procedimentos previstos no caput as contratações de pessoal decorrentes da autonomia de gestão de que trata o parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição Federal. Assim, fica confirmado que a dispensa sem justificativa não se considera ilícita no âmbito do regime de emprego público, com os referidos entes de direito público. Como ensina Lino Meirelles, grande administrativista, o ato de dispensa, no nosso entender, deve ser motivado, expondo-se por escrito o seu motivo ou sua causa. A motivação decorre dos princípios da legalidade, da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, pois só com ela que poderão ser afastados os desligamentos de seletistas motivados por perseguição política ou por desvio de finalidade. Se o particular pode, em tese, desligar o empregado que queira, o mesmo raciocínio não cabe tratando-se de empregado público. Assim, sem motivação que demonstre finalidade pública, a dispensa é ilegal. Aliás, tratando-se de dispensa discriminatória, com abuso do direito de cessação do vínculo, no caso de empregados públicos das empresas estatais, ou mesmo de empregados cujos contratos de trabalho são com empregadores privados, tem-se a nulidade do referido ato de dispensa, gerando o direito à reintegração. Então, gente, finalizando o tópico dispensa sem justa causa, na dispensa sem justa causa, o empregado tem direito a todas as verbas decisórias: saldo de salário, aviso prévio, 13º salário vencido e proporcional, férias integrais e proporcionais, acrescidas de 1/3, baixa na CTPS, liberação do FGTS, indenização compensatória de 40%, liberação das guias de seguro-desemprego ou indenização equivalente, consoante entendimento da súmula 389 do Tribunal Superior do Trabalho. Consoante entendimento da súmula 379 do Tribunal Superior do Trabalho. Isso é de uma importância ímpar, de uma importância vital. Eu espero que vocês tenham essa noção de que nós estamos estudando um tópico que é útil tanto do ponto de vista prático, presta atenção, tanto do ponto de vista prático para quem vai atuar, advogar na área trabalhista, como também, mas não menos importante, do ponto de vista de concursos públicos. Reparem que esse tópico que eu falei aqui, gente, é um tópico de concurso público. Isso aqui, especialmente no que pertine aos empregados seletistas, não cai em prova, não. Isso aqui despenca em prova. Isso aqui não cai em prova. Isso aqui despenca em prova. Vou repetir, cai demais. Então vocês não podem errar esse tópico. Não errem esse tópico, porque é muito, muito importante e eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Vamos recapitular? Doutores e doutoras, nós tratamos da dispensa sem justa causa. Nós vimos que a dispensa sem justa causa é a modalidade mais comum, através da qual o empregador põe fim à relação de emprego. Ela é um direito potestativo. O que é um direito potestativo? O direito potestativo é aquele que, quando ele é exercido, ele gera contra quem é exercido um necessário estado de sujeição. Vejam, é uma modalidade de resilição unilateral do contrato de trabalho. Quanto ao desfazimento de contrato, lá do direito civil, a gente aprende que resilição unilateral é quando uma das partes, exercendo a sua vontade, não quer mais estar no contrato. Exemplo, a dispensa sem justa causa que estamos falando aqui, o pedido de demissão. A resilição também pode ser bilateral, hipótese em que será chamada de distrato. O distrato é a resilição bilateral. É quando as duas partes, no exercício da vontade que se converge, querem desfazer o contrato. Lembrando vocês que o distrato deve seguir a mesma forma jurídica do contrato base. Existe também a ideia de resolução. A resolução é quando ocorre falta grave de um ou de ambas as partes. No direito do trabalho, resolução é por falta grave do empregador. Estamos diante da rescisão indireta do contrato de trabalho. Resolução por falta grave do empregado. Estamos diante da aplicação da despedida por justa causa ou dispensa por justa causa. E quando existir a falta grave de um e de outro, estamos diante da ocorrência do que chamamos de culpa recíproca. Lembrando ainda que quando a resolução, de maneira específica, existe a hipótese de resolução por impossibilidade do cumprimento. Essa resolução, também chamada por impossibilidade do cumprimento, alguns autores gostam de tratá-la ainda como resolução do contrato por inexecução involuntária
ela se manifesta quando? Ela se manifesta quando um ato de terceiro, ou ainda quando, por ocorrência de caso fortuito ou força maior, o contrato não possa ser executado. E por fim, nós temos a rescisão, no que pertence à sistemática doutrinária trabalhista. A rescisão se dá quando temos o quê? Nulidade do contrato de trabalho, nulidade que pode ser relativa ou absoluta, como já estudado em tópicos anteriores. Vocês, meus alunos, minhas alunas, não podem esquecer disso no concurso. Resilição unilateral, ato de vontade. Então, a dispensa sem justa causa é um ato de vontade do empregador. Então, eu posso despedir sempre que eu quiser? Calma. As estabilidades provisórias já estudadas, lembra? O dirigente sindical, o membro de CIPA, o cipeiro, lembra? O membro da comissão de conciliação prévia que representa os empregados, o membro da comissão de representação dos empregados, o empregado acidentado, a empregada gestante e tantos outros, o membro do conselho curador do FGTS, o membro diretor de cooperativa, uma espécie de sociedade simples. Várias outras hipóteses do sistema nos trazem estabilidade provisória. No caso das estabilidades garantidas ou pela Constituição, pela lei, ou em alguns casos até pela jurisprudência, como no caso da vedação da dispensa discriminatória de pessoas que têm HIV, nós vimos que isso pode obstar esse direito potestativo. Então é um direito potestativo de expedir sem justa causa, sim, com a ressalva das estabilidades provisórias que devem ser observadas. Dito isso, eu posso dispensar quem eu quiser. Não tem problema na iniciativa privada. O problema é quando nós tratamos dos chamados empregados públicos. Isso é importante. Por quê? Porque vejam vocês, doutores, que empregado público é aquele que foi aprovado por concurso público de provas e títulos da porta estreita, lá do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Ora, se ele for servidor público, ele não aplica a CLT. Isso tem consequências práticas. O servidor público estatutário, até suas demandas serão resolvidas pela Justiça Comum, federal ou estadual. O empregado público, ele vai ter suas demandas resolvidas pela Justiça do Trabalho. Influi até na questão de competência processual. Agora vejam vocês que quando eu falo do empregado público, se ele for empregado público dos entes políticos, União, Estado, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e fundações, não tem o que discutir. Para despedi-los, eu preciso de motivação do ato de dispensa. Porém, quando eu falo de empregado público, de sociedade de economia mista ou de empresa pública, como é que eu devo aplicar? Eu devo pensar o seguinte: se o serviço que ele presta é um serviço que poderia ser prestado pela iniciativa privada, não há necessidade de motivação. Jurisprudência pacificada. Então vamos lá, o caixa da Caixa Econômica e o caixa do Bradesco tem diferença? Não tem diferença. Não tem qualquer diferença. Então, por quê? Porque a atividade ali é meramente econômica, não tem serviço público. Então eu posso dispensá-lo sem qualquer motivação. Mas se o serviço que ele presta for o serviço público, com um exemplo máximo, o empregado público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que inclusive pela decisão do STF, por tese do STF, é equiparado nesse aspecto à empresa de Correios e Telégrafos, autarquias e fundações, tem prazo processual diferente, tem imunidade tributária, se submete a precatórios. Olha para cá, o serviço que presta, o serviço postal é um serviço público. Eu pergunto a vocês, nesse caso, esse empregado aqui, para dispensá-lo, eu preciso obedecer à motivação? Sim. Eu preciso obedecer à motivação como manifestação do princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Ou seja, os princípios que norteiam o regime jurídico administrativo. É desta forma que eu preciso motivar quando a empresa pública, o empregado público de empresa pública ou até de sociedade de economia mista prestar um serviço público. É esse critério, o serviço que presta, que vai gerar a exigência ou não de motivação. Estude assim, se cair na sua prova, você pode acertar esse ponto. Pode ser cobrado tanto na sua avaliação de direito do trabalho, como de igual sorte na sua avaliação de direito administrativo. Temos aqui um momento de interdisciplinariedade. Doutores e doutoras, o direito é um só. As subdivisões existentes são apenas práticas e didáticas. Devemos conhecer a árvore jurídica como um todo, sempre com as raízes bem fincadas na Constituição e no princípio da dignidade da pessoa humana. Eu espero que vocês tenham apreciado esse conteúdo. Respiro aqui um pouquinho e volto para mais conteúdo com vocês. É sempre um prazer ministrar esse conteúdo tão valioso, tão técnico e que espero seja proveitoso para vocês. Um abraço.